Bem-vindas a mais um episódio do podcast Reconecta. Eu, Sandy Fátima, terapeuta e host desse podcast, estou aqui super feliz em receber a minha amiga e especialista em autoconhecimento com foco em produtividade, Carol. Bem-vinda! Oi, obrigada. Nossa, um prazer estar aqui com você. Ai, tô muito feliz que você aceitou o convite. Esse podcast tem possibilidade de durar umas 3 horas, porque quando a gente começa a conversar, a gente não para mais. Mas a gente tá aqui com foco em assuntos, né, mais específicos, passar coisas boas para as mamães que estão nos ouvindo. Então, né, a gente vai se controlar. Duas geminianas. Ai, meu Deus. Geminianas estão aqui com muita curiosidade, muito amor e muita vontade de conversar. Então, preparem-se. Carol, primeiro eu quero que você se apresente. Você é mamãe da Xaxá e da Duda. Então, eu quero que você se apresente falando sobre você como mãe e também sobre o seu trabalho maravilhoso, né? Então, eu sou a Carol Cunha. Eu tenho 41 anos e sou mãe da Maria Eduarda, que tem 20 anos, e da Charlotte, que tem 2. A pequena diferença, né? A minha formação original, eu sempre trabalhei, né, com pessoas, eu gosto muito de gente, mas quando eu estive na Austrália, eu recebi o meu despertar, a minha missão, que é trabalhar com mulheres. Então, hoje eu trabalho ajudando mulheres, assim como eu fui ajudada a me conhecer para produzir. Eu estava estagnada, empacada. Então, quando eu tive a oportunidade de me conhecer, eu comecei a produzir, encontrar meu propósito, alcançar as coisas que eu desejava, parar de procrastinar. Então, a minha missão de vida é essa. Maravilhosa. E aqui, né, a coisa que eu mais amo te perguntar, que a gente já conversou sobre isso, mas eu quero que você passe para as mamães aqui também, sobre essa diferença de idade entre as suas filhas. Que a Duda tá com 20, a Xaxá tá com 2. Quando a Xaxá nasceu, a Duda tinha 18 anos. E eu tenho certeza que, né, que 18, 20 anos atrás, o maternar era muito diferente do maternar que a gente vê hoje. Para você, qual que é o maior desafio de ver como você criou a sua filha e como você, a Duda, né? E como que você tá agindo hoje com a Charlotte, hoje que a gente tem acesso a tanta coisa diferente que talvez 20 anos atrás não era tão aberto, né? Então, Sandy, eu acho que o meu maior processo de evolução foi esse gap gigante aí, né? Esse intervalo das duas maternidades. Eu sempre soube que eu ia ser mãe de duas meninas. Sempre soube. Eu tinha isso certo para mim, né? E a Duda e a Charlotte foram maternidades completamente diferentes, não só pelo tempo entre as duas, mas pela mãe, pela mulher que eu era com 20 anos e com 38, né? Quando eu engravidei da Charlotte e da Duda. Então, assim, foi completamente diferente. Elas são completamente diferentes. Eu fui mãe solteira da Duda, então a Duda era só minha, né? Eu criava a Duda sozinha, eu tinha ajudas, né? Uma rede de apoio, mas era eu quem mandava e desmandava. E com a Charlotte, eu sou casada, eu tenho um marido, um suporte familiar. E então eu acho que para mim o mais difícil foi dividir essas decisões. Eu queria pegar tudo para resolver, sabe? E não, peraí, eu educo junto, esse educar junto, né? A gente demorou muito tempo para ter filho, a gente tinha quase 9 anos de relacionamento quando nós engravidamos. Então, foi tudo muito planejado. Diferente da Duda, que eu engravidei no susto. Eu falo que ela não foi planejada, ela foi desejada. Eu sempre soube que eu ia ter a Duda, mas eu não planejei ela. Então, ela veio para mim, um presente. A Duda, ela me ensinou a viver, sabe? Mas eu acho que a grande diferença foi eu, Carol, mulher. E o que eu aprendi, Sandy, ao longo desses anos e nessa diferença das duas, é que a mãe, ela nunca erra, sabe, Sandy? Porque eu criei a Duda de um jeito que hoje, com compreensão que eu tenho, com o entendimento que eu tenho, eu não repetiria. Eu fui mais severa, eu era assim mais dura, sabe?
tinha uma criação assim, mais perto do que eu recebi. Então, a minha compreensão naquela época era essa, e esse era o meu melhor naquela época. Com a Charlotte, eu tenho uma criação mais neurocompatível, sabe? Eu olho a Charlotte não como uma criança que não pode se expressar, não, eu dou a ela o direito de se expressar. Na época da Duda, eu falava assim: não, criança não tem que querer, criança não tem que falar, a criança só tem que obedecer e acabou. E a Duda é fantástica, e a Charlotte também. Então, assim, você compreender que aquela mãe está dando o seu melhor é fantástico, é simplesmente esclarecedor. Então, reunindo assim toda a diferença de uma maternidade para outra, o que eu vi é que foi um trabalho muito bem feito, porque eu dei tudo que eu tinha de melhor. E hoje eu olho, Carol, hoje, olho para Carol de 20 anos atrás e falo: caraca, que louca! Olha o que ela falava O que você para a tá filha fazendo com a dela. sua filha, moleque? Que louco. Fala, cala a boca. Tipo assim, É, não, senta aqui. E hoje a Charlotte fala: meu filho, o que está acontecendo? Vamos conversar. Tá tudo bem. Então, assim, eu dou um lugar de expressão, é completamente diferente, mas eu dei o meu melhor nas duas. Então, observar isso de fora me fez humanizar mais todos os tipos de criação, não julgar, compreender, entender que uma mãe, como a minha própria mãe dizia, que erra tentando acertar, né? total, total. Que lindo, Carol. E você falando disso, é ótimo que você trouxe esse assunto também, né? De como a gente cria eles. E sem se julgar, ter esse auto-julgamento e sem se culpar dos erros que a gente cometeu, porque eu tenho algumas clientes que já são mães de adultos, e quando elas começam a ter acesso a toda essa informação que a gente tem hoje, elas ficam desesperadas. Elas, meu Deus, eu causei trauma nos meus filhos. Ai, como eu era uma mãe horrível, não acredito que eu fiz isso. Quando, na verdade, não, porque é igual eu falo, né? Não adianta. Todo mundo vai ter seu trauminha, gente. Vai geral. Pode ser a melhor mãe do mundo, criar neurocompatível, criar como fala, psicologia positiva. Aí, Pode ser uma mãe Nutella, pode ser uma mãe raiz. Vai ter trauma. Vai ter trauma porque você não tem controle sobre como a sua criança está interpretando aquilo que você está fazendo, né? Não dá. Você não consegue uhum. pegar no corpinho do seu filho e falar, não, isso aqui é pro seu bem. Não dá. Mas é legal a gente trazer esse assunto porque se você dá o seu melhor, independente se amanhã o seu melhor vai ser diferente, né? Você já tá dando aquela permissão para o seu filho dar o melhor dele, né? E você tá mostrando ali que é o que você pode. E as pessoas evoluem. Então, quando a gente se julga sobre algo que a gente fez 10 anos atrás, ou no seu caso, né, quando você criou a Duda 18 anos atrás, ali que ela tinha 2 aninhos, que é a idade que a Xaxá tá agora, não tem como julgar. Porque ainda bem que foi diferente, que você hoje melhorou, quer dizer, né? Se você tá olhando para trás e Aham. falando que não tava bom, é porque você tá melhor agora. Se você olha para trás e fala, ai, não, é isso mesmo, tem que ser assim. Você não se abriu para ver outras coisas, né? Você não se abriu. E essa enxurrada, essa chuva de informação que a gente tem hoje, machuca muito as mães que não tiveram essa informação e hoje vê os filhos adultos e fala: Meu Deus, eu bati no meu filho, eu não sabia que era errado. Meu Deus, eu xinguei, eu fiz o que foi. E na verdade, não, você fez o que você pôde e tá tudo bem. Agora, se você tiver vontade no seu coração, você pode ir lá falar com seu filho e falar: Olha, perdão pelos xingamentos ou pelos tapas, mas é uma decisão de mudar daqui para frente, né? Que eu acho que é o mais importante, a gente decidir não repetir as coisas que a gente. Não repetir os mesmos erros, né? Olhar para o nosso erro e falar assim, ok, errei aqui, mas peraí, então eu vou acertar aqui. E se eu errar de novo, eu vou ter certeza que não é o mesmo erro. Eu vou errar em outras coisas, né? Ficar errando na mesma coisa não dá. Então é muito. É um olhar de autocompaixão, né, Sandy? A única maneira da gente se transformar, né? E mudar é quando a gente Exatamente. aceita o que passou. É isso, aceita e se dá o direito de ter agido da forma como você agiu, e tá tudo bem, né? Aceita isso, olha com compaixão. A culpa é muito mórbida, a culpa é paralisante, né? Então, olhe com compaixão, autocompaixão e fala: caramba, eu dei o meu melhor e hoje o meu melhor é diferente. Que bom, sinal de que, como você falou, estamos evoluindo, progredindo. E é isso, e é uma coisa certa mesmo. O único fato é que você vai traumatizar teu filho, ponto. Acabou.
aceita que dói menos. É isso, total. E muito legal que você falou também sobre a sua criação, né? Porque você deu a criação para a Duda de acordo com como você foi criada, que é o que a gente geralmente faz, né? A gente só consegue reproduzir. Ou a gente reproduz o que aconteceu com a gente, ou a gente vai para o outro lado e faz totalmente diferente, e às vezes também nem dá certo. É aquela coisa do aprender como que a gente vai ser como mãe, sem precisar repetir nada do que a gente passou. Mas você conseguir olhar com esses olhos de que, eu repeti os erros da minha mãe, ou a criação que de alguma forma não era correta, entre aspas, né? Vou falar, não era correta. E agora eu tenho o poder de transformar, que é uma coisa que você fala bastante, a gente fala bastante sobre o curar os traumas que a gente teve com os nossos pais, mas a gente curar esses traumas, né? A gente olhar para nossa criança interior e falar assim, tô aqui, tá tudo bem. Sua mãe fez o que foi, seu pai fez o que foi, mas eu tô aqui para você. E eu queria que você trouxesse isso aqui pra gente, como que é lidar, observar uma adulta que você criou agindo durante o dia, né? Porque agora a Duda tem 20 anos e ela tem essa consciência de traumas, que vocês conversam bastante, você sempre me falou que vocês são muito Sim. amigos, né? E ela tem toda essa consciência da sua criação com ela, do que acarretou e de como que ela pode transformar aquelas coisas que ela não concordou. Então, como que é para você olhar essa adulta filha? Então, Sandy, algumas coisas acontecem e elas são. É tudo que acontece, acontece muito perfeito, né? É, eu repeti muito da criação da minha mãe, mas algumas coisas eu consegui mudar. Por exemplo, eu apanhei muito e eu não bati na Duda, sabe? Então, essa é uma coisa que eu consegui mudar. A minha mãe tinha muito pudor nas conversas, então ela não tinha conversas sobre sexo comigo. E com a Duda eu tinha, né? Eu conseguia ter esse diálogo e orientá-la, né? Então, acho que essas épocas diferentes também ajudaram. Minha mãe nasceu em 40 e tanto, então é outra, né? Outra época. Então, isso fez diferença. Agora, uma coisa que eu observo hoje na Duda, chega a ser engraçado. A Duda me vê com a Charlotte, ela fala assim: Olha, Charlotte, você deu sorte, porque se fosse na minha época, ela fala, se fosse na minha época, é ruim que você ia escolher. Era isso e ponto. Eu acho isso engraçado, a gente começa a rir. E uma coisa que me fez trazer, como eu comentei com você, a questão de que a mãe erra tentando sempre acertar e dando sempre o seu melhor, é que a Duda, ela fala assim para mim, mãe, eu vejo quanto você se esforça com a Charlotte, né? Eu vejo quanto você faz diferente, o quanto você tenta não traumatizá-la, o quanto você tenta, né, tratá-la, observar as emoções dela, dar uma atenção como um ser humano, não tipo criança, dane-se, quem manda que sou eu, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, ela fala para mim, eu fui criada assim de um jeito maravilhoso. Se eu tivesse que repetir tudo que você fez comigo, com os meus filhos, eu faria. E eu fico olhando, eu falo, cara, que loucura, né? E a gente muitas vezes se culpa. Ai, putz, eu fiz isso com ela. Ai, caramba, ela não foi criada com o pai. Nossa, abriu uma ferida aí gigante do abandono. Ai, meu Deus do céu, minha filha. Hoje eu observo a Duda que, né, não foi criada com um pai, foi criada só por mim, eu muito jovem, e da forma como eu criei, e eu observo ela e eu falo, caramba, eu fiz um ótimo trabalho. Entendeu? Então, mamãe que está aí me ouvindo, você está fazendo um ótimo trabalho, um ótimo trabalho. Saiba entender que a internet, com toda a sua informação, ela é muito boa, mas você é a mãe do seu filho. Então, assim, você é a melhor pessoa para criar seu filho. A sua intuição de mãe, de mulher, não falha nunca. Então, ouve, se sinta. Aí eu vejo a Duda e ela fala que no trabalho dela, as amigas são todas mais velhas, né? Seus 35 anos. E ela fala, as amigas falam assim: caramba, você foi muito bem criada. E ela me conta isso, eu fico toda boba, porque é uma menina assim que teve a vida dela, tem 20 anos, trabalha, estuda, responsável, faz as coisas dela, vive as burradas e me conta. Isso era uma coisa que eu sempre quis, que a minha filha tivesse um espaço de diálogo
comigo. Eu tinha muito medo de contar as coisas para minha mãe, eu sei o quanto isso me atrapalhou em muitos momentos, então eu queria que minha filha olhasse para mim como a única pessoa que pode ouvi-la, que pode ampará-la, que não tem julgamento, que tem abertura. Então eu sempre deixei esse diálogo muito aberto com a Maria Eduarda. Até hoje ela conversa comigo a ponto de eu falar: "Filha, isso eu não quero saber, essa parte a gente pula", porque ela quer conversar como se a gente fosse amiga mesmo. Mas isso para mim é muito bom, sabe. Então eu olho para essa criação, eu vejo os meus erros, né, mas tá aí, tá linda, sabe, foi bem educada. Então assim, mamães, não apontem tantos dedos para vocês, assim, não tenha um conceito muito punitivo, autopunitivo, sabe. Relaxa, relaxa na sua intuição, porque você não tá aí com seu filho à toa não, você é a melhor pessoa para educar seu filho, sem dúvida. Perfeito. É muito de ouvir o nosso coração, nossa intuição, que é a energia feminina, né? O coração representa a energia feminina e a mente é masculina. Então, quando a gente se torna mãe, quando a gente consegue confiar bastante, descansar em Deus, descansar em Deus, eu lembro que você falou isso pra mim uma vez. Entrega na mão do Senhor. Quando a gente consegue agir de uma forma mais fluida na maternidade, eu acredito que funciona muito mais fácil do que quando a gente quer fazer, controlar. O controle faz com que a gente se frustre. Um exemplo que eu estava falando com a Carol antes da gente começar esse podcast. Hoje foi uma manhã muito ruim aqui na minha casa. Foi uma manhã bem desafiadora, com os meus dois filhos que agora estão querendo nada. Eles não querem comer, eles não querem trocar de roupa, não querem ir pra escola, não querem nada. E eles ficam brigando muito comigo que não quer. E aí tem uma hora que eu falo, não, pera. Aí eu pego eles e troco, coloco a roupa e falo, não, você vai, agora você vai, pronto. E aí, quando eu faço isso, às vezes vem aquele pensamentinho, né? Nossa, Sandy, deixa a criança escolher no tempo dela para ela colocar a roupa. Ela tem que escolher a roupa que ela quer. Só que antes eu tinha oferecido, né? Você quer essa ou essa? E não quero, não quero. Não, tem que ser agora. E aí veio um outro pensamento para mim. Sabe quando a mãe vai, 3 filhos, e aí você vê ela agindo totalmente diferente com cada um deles? Com um ela é mais amorosa, com o outro ela é mais rígida. Os meus filhos estão tendo o que eles estão precisando nesse momento. Porque a gente Exatamente. sabe que as coisas acontecem exatamente como precisam acontecer. Se eu Uhum. tô sendo muito rígida, ou se eu tô tirando o direito deles de escolher a roupa porque já dei esse direito e eles não souberam usar, é porque eles precisam desse momento agora, eles precisam de alguém mais firme neste momento. Significa que eu tenho que ser uma mãe firme, rígida ou o que for o tempo todo? Não. Significa que se eu ouvir meu coração e sentir o que é certo de fazer com meu filho naquele momento, eu vou conseguir suprir a necessidade dele naquele momento. E é por isso Exatamente. que eu odeio rótulos. Odeio falar a palavra odeio, olha. Não gosto. Não gosto, eu não gosto do rótulo, por quê? Quando a gente se intitula uma mãe, eu sou uma mãe muito rígida, você acaba acreditando nisso e você não dá a sua. E você não se torna flexível, você não dá a possibilidade de, em alguns momentos, ser uma mãe mais de boa. Ou se você Uhum. falar, eu sou uma mãe muito de boa, você não se dá a oportunidade de ser mais rígida naquele momento que o seu filho está precisando. E Sim, aí, você cria crenças de identidade, né, e assim, isso atrapalha a parentalização da criança, né, porque não é somente acolher, você acolhe, mas você precisa dar limites também, né. sim, total. E quando a gente se coloca num quadradinho, ai, sou mãe Nutella, porque o meu filho pode fazer tudo. Você tira, você se coloca lá nesse quadradinho, e aí quando seu filho tá precisando de outra coisa, você se acha errado de sentir que precisa fazer aquilo. E esse pensamento veio muito para mim hoje de manhã, nesses momentos de estresse, né? Óbvio, não vou bater nos meus filhos. Tem coisas que eu não faço porque foge do que eu quero ensinar para eles, né? De machucar, por exemplo, eu não acredito que quem ama machuca. Então, por que que eu vou machucar, né? Na minha cabeça. Se alguma Uhum. mulher que faz, eu não posso julgar também, cada um faz o que pode. Mas outras coisas como falar, agora não, agora você senta, fica quieto porque eu vou te trocar porque você não tá ouvindo a mamãe. Isso eu faço, eu fiz hoje. E por alguns segundos eu me senti culpada, mas depois já veio esse pensamento de não, eu sou uma mãe muito boa para ele e eu tô fazendo o meu melhor neste momento. A gente precisa, né, se arrumar para ir para escola porque eu preciso trabalhar. E você trazendo isso,
Como você foi para a Duda, foi exatamente a mãe que a Duda precisava. Olha a mulher que ela se tornou hoje, né? E como você está sendo para a Xaxá, é exatamente a mamãe que ela precisa. É incrível como a gente consegue, quando a gente consegue soltar esse controle, a gente consegue mostrar e oferecer aquilo que a gente tem de melhor naquele momento. Sim, de acordo com o que eles estão precisando. Porque tem hora que tem que acolher, mas tem hora que você tem que dar limite, tem hora que você tem que olhar para a criança e a criança entender que é uma voz de comando. Porque senão você perde as estribeiras, como diziam meus pais. Você acaba virando bagunça, né? Então a gente precisa também exercer nossa autoridade, só como você mesma disse. Você não precisa bater, né? Você não precisa de violência, porque você está ensinando para a criança que, eu te amo, mas eu te bato, né? Aí daqui a pouco tua filha tá apanhando do namorado e você, o que que eu fiz, né? Então a gente compreende que tudo o que a gente faz ensina mais do que o que a gente fala. Então, o jeito que a gente age fala muito. Ó, por exemplo, eu, quando criei a Duda, eu perdi meu pai na adolescência, né? Naquela fase do poder, então criei aquela capa de salvadora, né? E fui mãe solteira, então eu sempre fui muito rígida e controladora, né? Por quê? Porque foi a forma que eu tive de me proteger e sobreviver, já que eu não tinha figura masculina. Então eu tinha uma energia masculina, acho que é absurdo. Eu não sei nem se eu sentia, Sandy, porque eu era só energia masculina, né? Como diz na gíria, eu bati pau na mesa. Eu era muito, muito masculina mesmo, a minha energia. E hoje eu noto que a Duda tem prevalece muito energia masculina nela, sabe? Então, hoje, graças ao meu trabalho de terapeuta, né, de cuidar de mulheres e de ser cuidada por mulheres, né, que Sandy, para quem não sabe, a Sandy é minha terapeuta. Então, assim, eu consigo observar o desequilíbrio das energias. Então, eu consigo mudar a mim mesma e mostrar para minha filha, trazer essa consciência para ela, entendeu? Se ela vai me ouvir ou não, mas eu trago essa consciência, filha. Já parou para pensar que quando a gente tenta controlar, a gente perde muito o nosso sentir? E o sentir faz parte da energia feminina, e é uma parte tão legal a gente acolher esse autocuidado, né? Delegar, abrir mão um pouco, né? Dessa rigidez. Então, eu tento trazer isso para ela, isso graças à mulher que eu me tornei. Então, assim, hoje, quando eu observo, eu vejo que a maternidade da Duda foi a maternidade do meu crescimento. A Duda cresceu junto comigo. Ela era uma criança e eu também era uma criança no corpo de adulto. Então, assim, a gente cresceu junto. A Duda veio para me ensinar a crescer, a me ensinar que eu tenho condições de prover para mim, sabe? Quando meu pai morreu, eu me senti muito desamparada, porque também minha mãe ficou muito desamparada, porque no meu pai, né, o modelo da família década de 80, né? O homem trabalhava e a mulher não sabia nem quanto que vinha a conta de luz, né? Então, eu me vi tendo que ser o suporte da minha mãe. E eu me senti muito desamparada e muito triste nesse período. E quando a Duda veio para mim, ela me mostrou que eu era muito forte, que eu conseguia prover. Então, naquele momento, aquela energia masculina me fez sobreviver e me fez crescer muito. Hoje, no determinado momento que eu estou vivendo, eu preciso resgatar essa energia feminina para esse momento que eu vivo agora. Então, assim, a gente entra de novo nessa questão de não julgar, entender que o que você está vivendo naquele momento é o que você precisa viver naquele momento. E que tudo que o teu corpo também está fazendo é para proteger você, né? Então, se abra o que você está vivendo, compreenda o que você está passando, seja grato pelo que você viveu. Porque aquilo que você viveu, sem julgamentos de ser bom ou ser ruim, te leva para onde você está agora. E você está onde você deve estar. Parece um papo meio, né? A sua estação, tipo, eu entendo. Quem está Eu amo ouvindo? esses papos, eu amo esses A mãe que está ouvindo assim,
nossa, essas duas são muito loucas. Mas é Coisas. verdade. Você não está aqui à toa, né? Então, assim, olha para sua história e fala assim, que linda, a história é linda, né? Bate palma para sua história. Olhar para a nossa história e entender, aceitar, e aí você decide se você quer mudar, né? Porque você tem a opção. E às vezes eu vejo muito mulheres assim, eu preciso de XYZ. Você não precisa de nada, você tá pronta. Nesse momento é o que você é. Você já é, você vive com o que você é, e aí você consegue andar, caminhar em direção ao que você quer ser, né? Porque se você começa a brigar com a sua realidade, ou julgar seu passado, falar, meu Deus, nossa, por que que eu fiz isso? E repetir, repetir o tempo todo pra você que, é porque eu tive muitos traumas na infância. Ok, trauma todo mundo teve. Vamos respirar, vamos ir olhar para o trauma, entender que ele passou, que a gente tem as técnicas, né, para melhorar o que você sente hoje, mas que não dá para voltar lá no passado, falar, olha, tá tudo bem, não dá. Então, hoje você decide o quê? Você decide carregar e repetir, ou você decide criar mudanças na sua mente e nas suas ações, né, para modificar, igual você falou. Você identificou que a sua energia masculina te ajudou muito. E você identificou que agora a feminina vai te ajudar Então, me mais. ajuda. Precisa, Uhum. é uma decisão. E aí você vive com o que você tem. Você poderia muito bem olhar para trás e falar assim: a minha masculina ajudou muito, eu preciso da feminina agora, mas eu não quero. E tá tudo bem. Seria o Poder de escolha. poder de escolha, seria o que ser perfeito. Quando a gente consegue olhar para trás e ver que tudo foi incrível, até as partes mais dolorosas, né? E que as partes dolorosas são aquelas que nos deram as ferramentas para ser melhor para o mundo no momento presente. E isso fica meio confuso, mas eu acredito muito que a gente só passa por coisas muito tristes ou muito horríveis para, né, cada interpretação, porque daquilo ali vai desenvolver uma ferramenta na gente como ser humano para ajudar a humanidade. Que é muito maior do que só a nossa vidinha aqui, que a gente acha que, né? Eu tô aqui vivendo esses míseros 100 anos, mais ou menos, que as pessoas vivem, e acabou. Não, é uma coisa muito grande pra gente olhar pra trás e falar assim, por que comigo? E se vitimizar. Não, a gente é. Eu ia falar powerful, né? Mas eu vou falar. Como fala em português? Super poderoso. Cada uma de nós, Poderosa. tão poderosas e às vezes a gente se coloca nesse lugar de vítima por causa do nosso passado, porque a gente julga o nosso passado, em vez de não, peraí, meu passado tá aqui. Eu julgo meu passado, não gostei, mas foi o que me trouxe até aqui, então pera. Eu tenho a Isso é decisão muito de legal. agora melhorar. Isso é muito legal. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas. Não é o que aconteceu com você, mas é a forma como você reage àquilo que aconteceu com você, né? Então, é o teu poder de escolha, isso é autorresponsabilidade. E é maravilhoso você poder ter autorresponsabilidade. Significa que você escolhe como você quer viver o teu futuro, né? Como você quer viver agora. O passado você não tem como mudar o que aconteceu, mas a forma como você olha o que aconteceu, você pode mudar, né? Então, no que se refere à maternidade, as mulheres que hoje têm bebezinho ou têm mulheres adultas como eu, uma filha de 20 anos, olhe para a sua maternidade agora que você está vivendo ou que você já viveu e veja o quanto que você evoluiu. Isso é muito legal. Olha tudo que você passou e o quanto você mudou, né? Então, existe uma linha entre a compaixão, a autocompaixão e a vitimização. Então, é preciso que haja um equilíbrio, né? Então, tenha compaixão por você, dos erros que você cometeu, daquilo que você julga que tenha sido errado, né? Tenha compaixão, cara, tu é ser humano, pelo amor de Deus, você não é robô, né? Você é uma mulher e uma pessoa com sentimento, né? Então, não tem como uma pessoa imperfeita agir perfeitamente, é incompatível. Também não se vitimiza, né? Essa coisa de, eu sou assim por quê? Por causa disso. Não, cara, isso aconteceu com você, mas você só vai ser assim se você quiser. Existem ferramentas, como você falou, existem pessoas que são aptas e prontas para te ajudar, né, a você se livrar dessa culpa materna, a você
compreender que você é a pessoa indicada, a melhor do mundo para o teu filho, e ponto, né? E isso vai liberar o seu maternar para ser muito leve e fluido. Porque não tem, gente, aquela mãe do Instagram, linda de salto, maquiada com o bebê no colo, aquilo é foto. Aquilo é foto. Essa coisa de você achar que você vai ser sempre perfeita, não dá para você encher sua cabeça disso, porque só traz culpa e frustração, né? Entenda que você vai tirar o salto e vai botar o pé na areia para brincar com teu filho, tá tudo bem. E no momento do salto, você usa o salto. No momento da Havaiana, você bota a Havaiana. E você é fantástica de salto de Havaiana. Sim, eu amei. Amei. E sabe o que veio bastante para mim também? Que você falou do salto e tal. Perceber, porque quando a gente é, vira mãe, quando a gente se torna mãe, muito da nossa identidade se perde, porque a gente se identifica como mãe. E aí demora um tempinho, né? Ainda mais quando a gente tem mais de um filho, ou quando a gente tá ali com outros papéis, como ser esposa, como ser o que for que a gente seja. Mas demora um pouquinho para a gente retomar a nossa identidade como mulher, porque a gente se Nossa, identifica como mãe. Então a gente é mãe. Aí, ai, o que que você faz? Ah, eu cuido do meu filho, né? A gente começa a se identificar e tudo vira eu sou mãe. E quando a gente começa a olhar fotos na internet de mães que estão lá produzidas ou que estão lá de um jeito que a gente, ai meu Deus, isso é perfeito, e a gente começa a ir atrás dessa perfeição, a gente esquece de olhar para dentro e ver o que que você é. Porque talvez uhum, você vai lá e você começa a se maquiar todos os dias, por saltos todos os dias, e aí você se frustra porque não era isso. E você não soube que não era isso porque você simplesmente viu o lado externo e foi em busca. Quando, na verdade, quando a gente, a Carol que trabalha com autoconhecimento também sabe muito disso, quando a gente para de olhar para o lado externo e olha para dentro e vê quem eu já sou, quem já estou, como estou pronta agora para ser a mãe, mas também ser a mulher, retomar a minha individualidade como mulher, que, que, o que que eu tenho que fazer dentro de mim, né? Mostrar ali o que que vai fazer eu me sentir bem. Em vez de olhar pra fora e olhar lá no Instagram, mulher de salto, maquiagem, e tentar ir naquele padrão, e aí você se frustra e você, caceta, não era isso, e agora? Eu vou procurar outra coisa. Aí você acha outra pessoa que tá fazendo, sei lá, correndo todos os dias na praia de manhã, 5 da manhã, acorda 5 da manhã, vai correr. E aí você faz isso também, não era isso. Então, silenciar um pouco, olhar para o coração, olhar para você como mãe e falar: o que que para mim faz sentido agora? Ah, para mim faz sentido assistir minha novela, sei lá, novela, eu nem vejo novela, né? Mas para mim faz sentido assistir novela à noite. Isso é o que me faz voltar a ser quem eu era, quem eu sou sem filho, né? Tirando a função mãe. Talvez para você é isso, e tá tudo bem. Não precisa se é, culpar porque você não tá correndo às 5 da manhã ou se culpar porque não tá no salto, não tá com a maquiagem, né, Carol? é. E você só consegue isso quando você pratica esse autoconhecimento, né? Quando você olha para você mesma. E para quem está ouvindo a gente agora, você que é mãe, procura ajuda, sabe? A gente às vezes não dá conta de tudo sozinha. Às vezes a gente precisa desse olhar dissociado e de uma pessoa que tem ferramentas para ajudar. Porque é muito fácil, como a Sandy falou, a gente se misturar com a maternidade, você já não sabe quem é a mãe, quem é a mulher, vira uma confusão, samba do crioulo doido, porque você olha, tá um bololô, um bololô, e você não sabe mais quem é a mãe, quem é a mulher, quem é a esposa, quem é a profissional, fica uma loucura aquilo. Então, quando você consegue olhar para a pessoa que você é, quando você olha sem julgamentos e fala assim, não, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu não quero, e pronto. O que eu acho que é uma faca de dois gumes é a comparação. E isso é muito cruel. Porque quando você se compara, seja com a mãe da internet, seja com a vizinha, com a sua amiga, com a tia, com a prima, não interessa. Né? Você está decidindo que a pessoa diga para você quem você é. E quem é alguém para falar para você quem você é? Eu posso te mostrar e você, né? Ó, o que você acha disso aqui, né? Sugestões e trazer algumas coisas para sua consciência. Mas quando você se compara, é um ato cruel com você mesma, né? Porque você está se colocando num lugar que não é teu.
Então, modela alguém. Olha para uma pessoa e fala: Nossa, acho tão legal aquilo, que coisa legal, acho que eu me interessaria em fazer isso. Ok, para trazer uma sugestão. Agora, se comparar a ponto de, ai meu Deus, eu tô aqui toda com os cabelos pro alto, sem maquiagem, com o pé no chão, essa roupa rasgada, com essa louça gigante, e minha amiga tá diva na praia de biquíni, eu tô aqui gorda, não tô me aguentando aqui, minhas roupas não me cabem. Cara, ela tá no lugar dela, ela tá no momento dela, você tá no seu. Eu sempre costumo falar que é como se fosse uma escada, né? Então, cada um tá no seu degrau. É muito cruel se comparar. Só que é muito fácil se comparar, porque a gente olha e de alguma forma você quer estar em algum lugar, né? Isso é aquela ânsia de chegar, né, em algum lugar. Então, quando a gente começa a praticar esse olhar, esse onde eu estou agora, né? Essa presença, o que tá acontecendo aqui? E isso é uma coisa que eu trouxe muito da maternidade da Maria Eduarda, porque eu sei quanto que passa rápido. Então, às vezes, eu estou lá muriando, falando de Jesus amado, não aguento mais Charlotte, ela não para de um lado para o outro, depois eu falo, caramba, daqui a pouco ela tá pouco se lixando para mim, saindo com os amigos, eu vou falar, ai, que saudade do meu bebê. Peraí, deixa eu sentar aqui para brincar um pouquinho com ela, né? Vamos olhar no olho e trazer presença para o presente. Então, assim, tentar viver e trazer essa presença plena ajuda muito também para você ter um maternar mais leve, olhar com mais tranquilidade, mais fluidez. Sim, e quando a gente consegue se conectar com nossos filhos de uma forma profunda durante alguns períodos de tempo, quando a gente não pode, né, por exemplo, quando você precisa ir lavar uma louça, ou ir trabalhar, ou ir fazer alguma coisa, eles entendem melhor, né? E quando eu tô com o Thomas e com o Samuel, por exemplo, que eu percebo a diferença. O dia que eu acordo de manhã e sento no chão com eles e olho e brinco e converso, aí daqui a pouco eu levanto e vou fazer alguma coisa, eles estão de boa, porque eles Uhum. sentiram que eu estava ali. Agora, o dia que eu levanto e já vou começar a fazer as coisas, aí começa. Um puxa minha perna de um lado, o outro fala alguma coisa do outro. Porque eles precisam do potinho deles cheio também, né? Eles precisam ver que Verdade. a mamãe tá ali, que tem tempo para eles. E aí depois que a mamãe precisa fazer as coisas dela também. E é legal porque quando, por exemplo, eu tô lendo um livro no sofá, ou quando eu tô fazendo alguma coisa para mim, escrevendo, e eles vêm perto de mim, eles entendem. Fala, lembra que a mamãe ficou com você? Lembra que você estava fazendo tal coisa? Agora é a vez da mamãe fazer isso, a mamãe precisa fazer dessa forma. E eles começam a entender melhor. Muito diferente do que quando é um dia que eu não dei atenção e aí eu sento para fazer alguma coisa para mim e eles não entendem. Porque, não, pera, É, e eu? Então é bem é legal. porque às vezes a gente, desculpa, às vezes a gente passa o dia inteiro com a criança, mas a gente não consegue ter presença. É confuso, mas é a pura verdade. Porque às vezes você está presente, mas você não tem presença. Tem dias que eu estou presente, porque a Charlotte ela ainda não vai para a escola, então ela fica comigo a tarde toda. Mas eu estou preparando sessão, eu estou preparando aula, eu estou vendo matéria, e eu não estou presente. E nesses dias ela sente isso e ela fica extremamente agitada. É outra criança, sabe? Então, o que você falou, quando eu sento com meu filho, olho no olho, eu trago essa leveza, ele sente, ele também fica leve e flui melhor o dia. Gente, não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Tem dia que eu falo assim, eu ligo a TV, senta aqui, Charlotte, e vou pro quarto, lavar o rosto, sabe? Lavar o rosto, respirar e botar na cabeça um pouquinho e falar, meu Deus, dar aquela, sabe? Respirada, aquela aliviada, porque eu me sinto muito sobrecarregada muitas vezes. E volto para ela, porque eu encaro que é injusto derramar isso nela, ela não tem culpa, né? Então, eu vou, me recomponho para voltar para ela. E ela sente, sempre sente. E é engraçado porque eles não entendem assim, ai, filha, que a mamãe não está num dia bom, a mamãe está triste. Eles não entendem isso, né? Eles sempre entendem, a mamãe está num dia ruim por causa de você, a mamãe está triste por causa de você. Eles associam, porque eles ainda estão criando essa parte do ego, né, de entender quem eles são, Uhum. eles associam que tudo ao redor é por causa deles. Se Então, culpam, né?
se culpam muito. Se você está mais nervosa, eles não conseguem entender que é você que está nervosa, que a pessoa não é o externo, né? Você que tem que se regular ali. Eles vão achar que o problema é eles, e aí eles ficam muito mais irritados. Eu percebo isso muito no Thomas. Tem dia que é mais fácil a gente ir lá no banheiro respirar, né? Até contei aqui em um dos podcasts anteriores que o dia que o Thomas quebrou o meu armário aqui, que ele se pendura, quebrou tudo. E eu olhei pra ele, eu fui no banheiro, aí eu gritei no banheiro, me estressei lá no banheiro. Primeiro eu mandei ele sentar aqui no sofá, junto com o irmãozinho, conversar um pouquinho, brincar com os carrinhos. Aí eu fui lá, descarreguei meu ódio. Voltei, conversei com ele, falei, a mamãe ficou um pouco estressada, vamos respirar junto? Ó, você não pode quebrar as coisas da casa, não é justo, a gente tem que ter respeito pelas coisas também, não só pelas pessoas, mas pelas coisas. E aquele dia foi ok. Mas tem dia que na hora que você vê uma coisa, você se estressa. Eu já dei berros na frente deles. E aí depois eu tenho que lembrar, não, espera, calma, volta. E aí eu ajoelho e falo, filho, mãe ficou estressada, não é culpa sua, perdão. E é óbvio que tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil, mas é o balanço, né? O equilíbrio, o treino, o olhar para você e lembrar que você é um ser humano que também precisa de atenção sua, se dá atenção, para aí sim você conseguir dar atenção para os seus filhos ou para as pessoas que estão ao seu redor, né? É, são os potinhos, né? Uma vez eu chorei na frente da Charlotte, eu estava extremamente sobrecarregada emocionalmente, e eu, como uma autêntica oral, né, preciso chorar para botar para fora. Aí eu comecei a chorar e ela olhou para mim e falou assim: mãe, me desculpa. Aí quando ela falou me desculpa, eu olhei minha filha e abracei ela, sabe, não é você. Aí eu pensei, nossa, caramba, como é que a criança ela internaliza, né? Então você vê, a maioria das mulheres, por exemplo, as mulheres que eu cuido hoje, elas têm as dores, né? Essas feridas emocionais lá da infância, que elas internalizaram. Às vezes a mãe nem teve o intuito de humilhar, de rejeitar, de abandonar, né? Mas a criança internaliza desse jeito, né? Então, por isso que eu digo para você que está me ouvindo, você vai causar um trauma no teu filho, ponto. Então, assim, dá o seu melhor dentro do que você tem, porque não tem como fugir disso, não vai fugir. Ser Sim. mãe é isso, é saber que teu filho vai sim ter um trauma que você vai trazer para ele. E tá tudo bem, ele vai resolver. Eu vou compartilhar uma coisa que eu compartilhei uma vez no Instagram, vou compartilhar aqui para as outras mamães, para vocês perceberem como que a coisa é muito doida. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu tive um problema no pulmão. E acho que eu já te contei essa história. E eu tive que, a gente ia no médico, eu ficava internado o tempo todo e os meus bronquíolos não tinham se desenvolvido perfeitamente ainda. O que hoje em dia eu descobri com uma das meninas que já participaram do podcast, a Pamela Parto, que pode ter sido por causa da cesárea agendada. Eu não sabia disso. Cesárea agendada pode causar, essas coisas no pulmão. E aí, tá. Tive lá esses problemas e o médico falou: olha, São Paulo é muito poluído. Ela precisa ir para um lugar mais, com ar menos poluído para poder desenvolver melhor o pulmão dela. E aí a gente se mudou para Bandeirantes. Eu tinha 2 anos, e a gente morou lá por 2 anos. Só que se mudou eu, minha mãe e meus 2 irmãos. O meu pai ficou em São Paulo por causa do trabalho. E eu tive ali a dor do abandono. Porque eu não entendi que a gente estava se mudando porque eu tinha. Ninguém, eu não sei, né? Não lembro, mas eu acredito que ninguém me explicou. Olha, explicar para uma criança de 2 anos também tudo isso, às vezes eu nem ia lembrar disso, né? Entender. Mas eu só vi meu pai indo embora. Eu só vi meu pai não estando presente mais. E isso me fez desenvolver a energia feminina de uma forma muito profunda. Porque cadê meu pai? Então eu preciso ter essa energia. E é uma coisa muito. Ninguém ia. Energia masculina, né? Você diz. Sim, masculina. Ninguém ia pensar 30 anos atrás que se mudar porque a saúde da sua criança precisa vai causar um trauma relacionado ao abandono paterno nela. Na própria criança que Própria está criança. sendo E aí eu beneficiada. fiquei muitos anos da minha vida, antes de começar a terapia, que eu comecei a terapia quando eu tinha. Comecei a fazer terapia. Foi quando eu entrei em depressão aqui na Austrália. Tinha 21 anos, 22. E eu só fui entender que eu sentia que meu pai não gostava de mim a minha vida toda,
por causa desse momento. E meu pai me ama, eu sei disso, eu percebo hoje, né? Olhando para o meu passado, eu vejo que meu pai estava fazendo o melhor dele, mas eu cresci uma adolescente achando que meu pai não gostava de mim. E aí eu Caramba. percebi, aí depois a minha mãe me contou, né, sobre essa mudança, e eu percebi que foi dali que criou, porque antes tem muitas fotos de eu com meu pai, abraçando, beijando meu pai, quando era bebezinha, e aí depois que eu voltei de Bandeirantes, não tinha mais essa aproximação. E não foi ele que mudou, porque ele, para ele era normal, foi viajar, né? E aí ele me contou, quando ele veio aqui para a Austrália, que toda vez que ele tentava me abraçar, eu falava, para, sai daqui. Eu falei, olha, eu criei isso, eu não lembro. Eu criei eu criei na minha cabeça que ele não gostava de mim e eu fiz com que isso acontecesse. Eu empurrava ele para ele ficar perto. Você percebeu o que aconteceu como abandono, internalizou isso, né? E E aí que é o que a você gente faz até cria, hoje. né? Primeiro a gente cria na nossa cabeça uma historinha e aí a gente executa. Ai, meu marido é um lixo. Aí você vai lá e executa, você atrai mais daquilo, porque você não está conseguindo fazer, né, com que as coisas sejam. E os seus filhos também, os nossos filhos. A gente cria na nossa cabeça que aquela criança é não, aquela criança é terrível. E aí para todo mundo falar, é terrível, meu filho é É um terrível. anjo, é um anjo. É um anjo, gente, meus filhos são anjos. E aí você acaba acreditando tanto nisso que você sem querer, inconscientemente, tá, gente? Não tô falando que nenhuma mãe aqui faz de propósito. Sem querer, você proporciona ambientes para que ele haja daquela forma. E por isso que a gente É tem verdade. e por isso, e não é nem julgando ou dizendo que tá certo ou errado, mas por isso que é importante a gente reconhecer que as crianças são perfeitas do jeito que são, estão passando por um momento de desenvolvimento. Não existe criança terrível, não existe criança anjo, são seres humanos, assim como a gente, né? Com erros e É. acertos. Estão vivendo ali a essência deles, né? Até o momento que eles descobrem quanto eles são inadequados no mundo adulto, né? Aí é papo para um outro podcast. Aí fica a vida toda fazendo coisas que não gosta. E Ai, quando chega na ai, meu adulta, vai Deus. procurar terapia para fazer o quê? Se conectar com a criança anterior, que não era nem para estar desconectada. Nasce com a essência e leva uma vida inteira se afastando da essência para depois voltar para a essência. Por isso que eu digo, mamãe, se você está me ouvindo, vai curar suas feridas. É, a sua criança interior precisa estar curada para ela não ficar com bronca do seu filho. Tem para poder, né, não repetir aí essas feridas, porque como a Sandy falou, quando você internaliza essa ferida, você fica repetindo aquilo ali, repetindo, 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 até você trabalhar a aceitação, trabalhar a cura, né? Então é um processo. Eu me lembro que o meu despertar foi num processo que eu fiz grávida lá na Austrália, morava em Sydney na época, e eu fiz esse processo com a Emily. Uhum. E quando eu passei por esse processo, eu tive o despertar das minhas feridas. E aí eu identifiquei ali, né, todas as máscaras que eu usava para me proteger, mas que na verdade elas só me afundavam cada vez mais nas minhas feridas. E ali eu decidi me curar para criar Charlotte, né? Mas aí eu me curei, fiquei perfeita, agora eu sou uma mãe maravilhosa e minha filha não vai ter. Não, gente, não. Eu tô num processo ainda, Excesso de... porque exatamente, processo de evolução, porque pensa que você cria uma ferida na infância e você desperta a consciência para ela, sei lá, vamos colocar aí, eu tinha na época 37 anos. Então foram 35, vamos dizer que eu criei uma ferida com 2, vamos dar datas aí para a gente entender essa matemática. Eu fiquei 35 anos vestindo aquela máscara no meu dia a dia, na minha rotina, e cada vez que eu vestia aquela máscara, aquela capa, eu me afundava cada vez mais na ferida, né? Uma bola de neve, um ciclo. Como que uma sessão, um processo terapêutico de uma semana ou de um mês vai trazer essa cura? Não, traz a consciência, né? E a cura você vai fazendo no dia a dia, né? E aí você, de uma vez despertada a consciência para a tua questão, você consegue identificar, olha o que eu estou fazendo, né? Olha, estou tentando controlar tudo, caramba, olha isso, né? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou tentando curar o abandono, me isolando, né? Me abandonando. E aí essa consciência vai fazendo você mudar pequenos atos
e quando você vê, a coisa vai se tornando automática. Mas quando a gente fala sobre autocompaixão, é você entender que é um processo. E quando você olhar que você está vestindo essa máscara de novo, entenda, é ser humano. Eu tô vestindo, mas eu sei o que, que eu tenho que fazer. Não vou me isolar. Eu vou estar com outras pessoas, vou permitir o meu sentir, mas não é me isolando que eu vou resolver, né? E isso é muito legal, né? Você olhar uma coisa antes inconsciente, você entender por que que aquilo acontece e entrar nesse processo de autocura, né? Perfeito. Por isso está até na Bíblia, né? Orai e vigiai. A gente ora, É, a gente continua esse trabalho interno e vigia para ver se a gente não está repetindo os mesmos erros, né? E é sentir, para entrar nesse fluxo também, né? Porque às vezes a gente quer tanto curar alguma coisa e a gente nem tá pronto ainda para essa cura. A gente tá precisando passar por isso. E a gente se frustra. A gente precisa começar a fluir mais com a vida e com o sentimento que vem, né? Prestar muita atenção no sentimento para conseguir. muita, muita atenção. Pra Que o tempo que você repete é o tempo necessário para você juntar a vontade e a coragem que você precisa para curar. Não tem, ai meu Deus, eu desperdicei tantos anos de medo. Não, claro que não, claro que não, né? Você viveu aquilo o tempo que você precisou. E quanto mais você conseguir se ouvir, né? É muito difícil se ouvir, gente. A gente vive num mundo que é tão acelerado, você está lavando louça ouvindo um fone, você está no telefone falando com alguém, vendo um filme ao mesmo tempo. As pessoas estão muito desconectadas de si mesmas, então é muito difícil você se ouvir, é muito difícil. Mas quando você consegue exercitar esse grounding, assim, você consegue olhar um pouquinho os seus padrões, olhar como você age, olhar quem é você, se conectar com você mesma, eu acredito que essa é a chave, a porta de entrada para a cura, né? Nossa, total, cara. Quando a gente. Porque o mundo tá dando muita informação pra gente, né? E a gente não é capaz de absorver tudo isso, então a gente fica doida achando que tá sempre faltando um pedaço. Tá sempre precisando daquele outro negocinho pra ser perfeita. Quando na verdade não, porque até Platão dizia, né, que existe o mundo das ideias e que todo mundo pode acessar esse mundo a qualquer momento quando a gente silencia a mente. E quando a gente pensa nisso, nessa ideia, tudo que aconteceu em volta da gente, nosso inconsciente guarda. A gente não lembra, porque senão a gente ia gastar, né, muita energia lembrando de tudo que acontece. Mas quando você começa a silenciar e olhar para dentro, se reconectar literalmente com a pessoa que você é, com o seu sentir, com as batidas do coração, com tudo o que você já passou, olhando só para dentro, aí todo esse conhecimento que já aconteceu na sua vida começa a aparecer na sua mente novamente, para te ajudar a solucionar as coisas que você está vivendo agora. Porque Uhum. é igual falam, né, que Deus não dá a cruz maior do que a gente pode carregar. Se você está passando por um momento desafiador, é porque você pode passar por ele. Você está pronta para que isso aconteça. Se você não Como tiver, é que é Deus dá o cobertor de acordo com frio, frio de acordo com o cobertor? É por aí, essa alguma ideia, coisa mais ou assim. menos. Eu Tem, lembro tem. dessa frase, eu não lembro exatamente, mas era algo assim. Deus só dá o frio de acordo com. Uma coisa assim. Mas se tá te dando é porque tá pronta. Exatamente. Só que essa conexão é muito difícil. Eu sei que toda vez que eu reparentalizo, né, toda vez que eu chamo a Carolzinha para conversar, né, e a gente vê desenho, e a gente come brigadeiro de colher, e a gente brinca no parquinho, desce no escorrega. Toda vez que eu reparentalizo, Sandy, eu sonho. Olha Toda que vez que eu reparentalizo, eu tenho lembranças, algumas memórias, sabe? E eu falo, caramba, né? Tá tudo aqui. Aí eu vou contar uma coisa para vocês que estão me ouvindo. A minha terapeuta espiritual, ela me passou um exercício de eu ficar 3 dias sem consumir conteúdo. Eu surtei. Sandy, eu fiquei tão ansiosa porque eu queria ler, eu queria estudar, eu queria. E na semana seguinte eu falei, eu vou fazer isso de novo. Mas eu vou fazer de novo, até o momento que o meu corpo entender que vai acontecer sempre, e aí o processo vai tomando forma. Eu vou começando a acessar o meu conhecimento interno, porque o intuito
da ferramenta é isso, né? E tenho feito, sabe? Mas a gente está num mundo que é tão acelerado que, olha que loucura, você ficar 3 dias sem consumir conteúdo te gera ansiedade. Sabe por quê? Então, assim, Quando a gente tá consumindo ali, libera dopamina, né? é A gente aprende, a gente hormônio fica felizinha, do dopamina. prazer, é Aí, quando verdade. vai descendo a dopamina, você quer mais, porque a gente fica viciado. E aí, quando a gente não pode ter essa dopamina, a gente fica muito bravo e ansioso. E esse exercício é maravilhoso de não consumir, porque é um detox, literalmente. Senão a gente vive só nessa parte do absorver e a gente tem tanto conhecimento, mas não tem sabedoria. Porque a Exatamente. você precisa estar internalizada, você precisa sentir o que é, né? E o conhecimento, qualquer pessoa pode pegar um livro, abrir e falar e ler um capítulo do livro e falar, ó, é isso, tá, gente? Faz isso. Mas ninguém consegue ter a sabedoria de vivenciar o que aprendeu para depois reproduzir da forma que, né, melhor se expressa naquele momento, se não parar de abrir o livro. Se toda hora que você precisa de alguma informação, você abre o livro, não consegue internalizar a sabedoria, só o conhecimento. Exatamente. E essa dopamina, hoje em dia, não que ler seja ruim, procurar conhecimento seja ruim. Não, não é ruim. Só que precisa haver um equilíbrio, porque senão realmente você se torna. Tudo em desequilíbrio não é legal, né? Então fica meio desarmônico, você acaba não ouvindo o seu sentir, como você falou, a sua sabedoria, aquilo tudo que está ali dentro, né? Dentro de você, tudo aquilo que você tem consumido, não vem para fora, você não consegue viver aquilo ali. E isso é interessante porque eu já fiz um processo de jejum de dopamina com redes sociais, porque realmente isso afeta muito a nossa vida e principalmente a conexão com o momento presente. E no momento em que eu fiz, eu coloco a primeira hora do dia sem aparelho, né? Sem celular. E para mim foi muito bom. É tão roda de hamster que logo você vamos dizer, eu vou fazer uma semana. Acabou uma semana, você imediatamente já quer fazer de novo. Então, quando você consegue trazer esse processo, pelo menos assim, no mínimo, vamos colocar aí uns 2 meses e meio fazendo isso. É muito tempo. Não, não é. Faz isso. Se você consegue fazer, depois aquilo se torna um hábito. Porque a gente não tem noção do que entra no processo automático que você nem nota. Você já acorda, pega o telefone e quando você vê, você acordou 7, você ficou até 8 na cama, rodando lá o Instagram, vendo um monte de mãe de salto alto, bonita com as crianças maquiadas, com as crianças limpinhas, vendo um monte de mulher magra, né, de biquíni na piscina com as crianças quietinhas, brincando, e um marido atlético do lado. Aí você olha para o lado e fala: Meu Deus, olha meu marido, gente. Aí vem seu filho todo remelento, com a fralda cagada, e você, ai meu Deus. Aí você olha no espelho, é como eu tô gorda, olha a minha cara. E aí você entra num processo, né? Logo na primeira hora da manhã, olha o que você está consumindo, cara, né? E então esse detox, né, é muito importante. Eu nunca tinha feito como você me propôs do livro e tal. Então, a mamãe que está ouvindo, se quiser fazer, faça, porque a Sandy me ensinou isso. Sabe, eu estou entregando aqui as ferramentas da Sandy. Eu Todas estão sempre aí. eu falo para as minhas mentoradas sempre não usarem o telefone na sua rotina da manhã para poder trazer um pouco dessa conexão, né? Você já acordar comendo Big Mac, não dá. Toma um leite, né? Você sabe Come que uma fruta. quando a gente vai dormir, né, a gente está num estado muito relaxado da mente, a gente está ali, né, num momento onde a gente tem muito poder de cocriar as coisas e de atrair muita coisa também. E aí a gente vai para o mundo dos sonhos, que é onde a gente pega todas essas coisas que aconteceram no dia, mais as memórias do passado, né? Freude explica tudo isso. E aí você acorda, esse momento você ainda tem uma conexão muito grande com o seu eu superior. Você ainda tem essa conexão com a espiritualidade, né, com o que você é na pura essência, tá muito aguçado. Então, quando você abre o olho, você ainda tá lá. Você ainda consegue. E se você corta esse momento, é como se você estivesse dizendo, não quero.
Eu não quero me conectar. Tô bem. Tô bem assim, vou voltar pro meu celular. E aí você vem para esse mundo, fica nessa agonia, nessa ansiedade de estar fazendo e consumindo o tempo todo e não consegue. E aí depois reclama e fica buscando informação de como se reconectar com você mesma, sendo que já tava, sendo que a gente já tem, como eu sempre falo, as ferramentas estão prontas, é só a gente parar e ouvir a gente, né? Ter esse silêncio, essa conexão. E aí você consegue ter um dia mais tranquilo, porque a primeira hora do seu dia, como a Carol propôs aqui, propõe para os clientes dela, se conectando com você, sem as telas, sem influência externa, né? Olhando para você, sentindo o seu coração. Como eu acordei, eu tenho um exercício que eu sempre proponho também para as meninas da Mandala, acordar quando você abre o olho e fez, como eu tô me sentindo hoje? E aí você tem essa primeira sensação, se você já tá irritada, que às vezes a gente acorda irritada, tá tudo bem, ou se você tá bem, e aí logo em seguida fala, e como eu quero me sentir? E aí você Perfeito, né? decide naquele momento o que você vai buscar no seu dia. Porque se você acorda de manhã e fala assim, olha, eu tô me sentindo nervosa, mas eu quero me sentir em paz. Você vai buscar elementos durante o seu dia para se sentir em paz. Se você acorda nervosa e fala, ah, foda-se, vou nervosa mesmo, vou na força do ódio, e começa a fazer as coisas, meu, e assim, eu faço isso, né, na minha vida, e quando eu não faço, eu bato a cabeça no carro, vou entrar, bate a cabeça. Existem coisas no meu dia que vão me dar uma corda, um sacode, tipo assim, e aí, moça? Você não falou que queria estar. Você não falou que estava nervosa e que você não tem que decidir como você quer se sentir durante o dia? Então, acorda, mulher. Tá aí levando bordoada na cabeça à toa? Não. Então, é muito engraçado como o que a gente intenciona na primeira hora, né, dessa hora de conexão, é o que a gente vai começar a atrair durante o nosso dia. É E verdade. isso de não mexer nas redes sociais de manhã é incrível, Carol. Perfeito o que você trouxe. Porque senão a gente já se afoga, se afunda no que é fake, né? Que não é real. A gente E precisa... olha, e digo mais, Sandy, também evitar à noite, antes de dormir, começar o processo do desligar. Toda vez que eu fico mexendo no meu telefone e levo ele para a cama comigo, é uma noite difícil e quando eu já acordo querendo mexer nele de novo, sabe? Eu já acordo querendo ver as notificações, eu já acordo querendo ver as mensagens lá de WhatsApp. Então, assim, parece que eu dormi, eu cortei e de manhã eu já quero ligar de novo, É, sabe? Então, assim, esse despertar tranquilo e esse adormecer tranquilo fazem parte de uma vida mais equilibrada, né? Para a gente tentar trazer um pouco mais desse sentir do feminino para a gente, né? Atualmente eu tenho me dedicado muito a trazer esse sentir, porque eu não vou mentir, eu sou muito acelerada, eu tenho uma energia masculina da ação muito forte, né? À toa que eu trabalho. ensino mulher que eu ensino mulheres a vencerem a procrastinação, a terem disciplina, porque eu sou extremamente disciplinada de pegar, fazer, não, pega aqui, vamos fazer, blá. E não que isso seja ruim, não, isso não é ruim, mas você precisa também dar lugar para o seu sentir, porque se você fizer muito, vai ter uma hora que você não vai entender nem por que você está fazendo. Então, por isso que eu tento equilibrar o autoconhecimento com a ação, com a produtividade. Porque para uma mulher ser produtiva, ela precisa compreender como ela é. Porque muitas vezes a gente ou deixa de fazer o que deve ser feito, ou faz além porque a gente não se conhece, né? Que é aquela mulher acelerada que passa o dia inteiro, pega a criança, pega a outra, bota no carro, acaba o dia, tá exausta e não fez nada para ela. Não fez nada para ela, não produziu nada, né? Não se olhou, não tomou um chá quentinho. Quando descansa e bota a perna para cima, sente culpa, sabe? Não, tô descansando, não, eu tô dormindo, não, tô só olhando para dentro, eu tô aqui, eu tô... Cara, não desliga, né? Por quê? É, Porque não pode, né? Ai, é uma energia, não, não posso. E que é sua mãe, menina, como é que eu vou descansar, né? Então,
Isso é uma coisa que a gente precisa chamar atenção. E quando você se conhece, você entende por que que você age assim, e aí a gente volta lá para a cura, né? A gente entende qual ferida que não te permite relaxar, e você trabalha a aceitação. Por quê? Porque você estar ocupada, gente, não é ser produtiva. Produtiva é produtiva, ocupada é ocupada. Descansar é um dos pilares da produtividade, relaxar. Se você não tiver com uma boa energia, se você não tiver bem, você não produz. E a mulher que faz de menos também, né? Eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora, eu não consigo resolver as coisas. Eu tenho que marcar um médico do meu filho, eu não consigo ligar para fazer, que falta um pouco dessa energia de ação. Também o se conhecer, se conectar com você, te ajuda a entender, né? Por que que eu não estou fazendo? Normalmente a procrastinação, ela esconde um medo, né? Mas se você não olhar para você, se você não se conectar, não acordar de manhã, abrir uma janela, sei lá, tem uma árvore, olha o movimento das folhas, faz uma respiração, bota a mão no peito, lá na barriga, puxa, né, atrás, tem tantas meditações legais. Tenta tomar um chá quentinho, se você mora num lugar frio, como eu aqui em Curitiba, toma um chá quentinho, né? Se não mora, toma água, com calma, observando descer, como é que desce, desce frio, desce quente, né? Como é que tá minha mão, como é que tá. Eu faço um exercício com as mulheres que eu cuido que eu acho muito legal. Eu falo assim, olha para tua mão, né? Aí elas olham para a mão, falam, então olha para a unha, olha para a cutícula, olha para a pele. Seu dedo tá de anel, olha o anel. Olha seus dedos, olha o tamanho de cada um, tá vendo? Tá olhando bem para sua mão? Aí eu pergunto, quantos dedos você tem? Aí elas, 5. Eu falo, não, você tem 20. Só que você só tá vendo 5, porque você só tá focando nos 5. Então você vai enxergar aquilo que você está focando. O que que você está focando? Qual o teu foco? Teu foco é no quê? Seu foco é no positivo? Seu foco é nas coisas boas? Seu foco é em você? Seu foco é na gratidão? Seu foco é na bondade? Porque é só isso que você vai olhar. É óbvio que você sabe que você tem 20 dedos, né? Ninguém precisa te dizer isso. Mas ali você respondeu com convicção que você só tinha 5, porque ali você estava focando naqueles 5. Então, assim, ajuste de foco é uma coisa muito importante. Na maternidade, eu noto que às vezes eu fico automática nos processos do meu trabalho e meio que deixa a maternidade um pouco de lado. Então, nesse momento, você ajusta o seu foco. Não, peraí, o que que é prioridade para mim, né? Então, esse é um trabalho, não é fácil, mas quanto mais você olhar para você, se conectar com a sua essência e tentar desacelerar um pouquinho, sabe? Minha terapeuta também me sugere muito botar o pé na grama, e é muito bom. Mais um aí que eu tô entregando. Pode entender. Na grama, É, na, na terra. semear. Pode falar tudo. Quanto mais mulheres se reconectarem, melhor para todas nós. A vibração do planeta precisa de melhorar, né? Exatamente. Outro dia eu estava no parque de tênis e um dia bonito, eu falei, cara, tira esse tênis, eu vou estar pé no chão. Aí, mas tem cocô, porque aqui é capivara, né? Tem cocô de capivara. Eu falo, cara, capivara come capim, ela caga capim. Eu vou pisar Daí, se pisar, eu limpo na grama. Tá tudo, vamos... É na muito. mata de capim. É, é... Ai, Carol, eu acho lindo o jeito que você do seu trabalho, porque não é só sobre produzir, é sobre cuidar de você para poder produzir de uma forma mais feminina. Porque a produção que a gente vê hoje é uma produção masculina linear, né? Porque o homem cicla com as estações do ano. Então ele tá ali muito tempo no mesmo lugar, né? Ele tá durante todo o verão super para cima, durante todo o inverno mais introspectivo. A mulher cicla a cada menstruação, a cada lua. E aí a gente fica nesse mundo que cobra que a gente seja produtivo o tempo todo, sem entender que a gente cicla. A gente fica louca. E a Carol traz isso pra gente de volta, né? Mostra-se. A Carol também trabalha com a mandala lunar, então ela mostra sobre a ciclicidade, sobre esse cuidado em lidar com os filhos de maneira presente. Eu sou sua fã, você sabe. Eu amo seu trabalho. Eu sua.
Não é à toa que você é minha terapeuta. À toa que a gente fala que se a gente não fosse casada, a gente ia casar, né? Fato, fato. Mas eu ainda acho que a gente ainda pode ser da mesma família Eu se a falo. Charlotte Ai, se a ou o Charlotte Sam eu quiser um dos meus dizia. meninos e um dos meus meninos quiser a Xaxá. Ou quem sabe daqui a uns 20 anos, um dos meus meninos vão querer a Duda, né? Ou não, sei lá. Ah, não duvido não. Não Nem eu, duvido que a não. Duda é maravilhosa. Até eu, se pudesse. Ó, Mas é isso, Sandy, é quero te isso. pedir, Carol, para você passar aqui para as mulheres que estão ouvindo a gente, como entrar em contato com você. Porque aí, quem se identificou e quiser a sua ajuda, seu suporte, quiser ser cuidada por você, pode entrar em contato lá no seu, não sei, aonde que é? Passa aí para nós. Ah, então, tem o meu Instagram, eu sou Carol Cunha. Então é só me seguir lá no Eu Sou Carol Cunha. Eu trabalho com produtividade, mas a minha produtividade é com um olhar de autoconhecimento. Então, assim, você vai vencer a procrastinação? Vai. Mas você vai ter que tocar na ferida. A gente vai ver o que é que te faz procrastinar, qual é o medo, para você poder ir lá. Como eu falo para as meninas, eu falo, olha, antes do peitinho ficar em pezinho bonitinho, corta, toma ponto, dói, você se arrepende, você fala, ai, que droga, por que eu fiz essa cirurgia? Eu tô toda inchada, eu não consigo nem limpar meu cabelo, escovar meu cabelo, não consigo tomar um banho, não consigo nem me limpar no banheiro. Mas aí depois, quando você vai pra praia de biquíni, que você olha aqueles peitinhos de, de 20 anos, Amei, você amei fala a assim, psicologia. ai, adorei, valeu muito a pena. É igual obra de casa, vai quebrar tudo, vai sujar, vai ser um inferno, mas depois, quando você olhar tudo reformado, você vai falar, ai, que lindo, valeu a pena. Então, é por aí, processo terapêutico é isso, tá? Então, vai doer, mas você vai botar ali aquele tijolinho que faltava na construção, e isso torna o seu agir um agir leve e fluido, né? Porque você não é robô, você é mulher. Deus te fez mulher, não te fez robô, entendeu? Então é por isso que é Perfeito. autoconhecimento com foco em produtividade. Bora lá, vai lá, mulheres, entrem em contato com a Carol. Para quem quiser também entrar em contato comigo, é lá no Sandy Fátima Underline. Ele tá meio abandonado no meu Instagram, mas eu continuo respondendo. E eu amei esse papo, Carol. Muito obrigada por ter estado aqui comigo, né, durante essa hora, um pouquinho mais, porque, né? E eu quero já estou aqui com vários planos de gravar mais um podcast com você para outras questões que a gente pode transferir aqui, mostrar esse conhecimento para outras mulheres. Eu amei esse papo com Bora você. lá. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. É só marcar, estamos aí. Um beijo, gente. Para quem estiver no YouTube, dá um like aqui para nós. Para quem estiver no Spotify, vai lá e coloca 5 estrelas para mim também, por favor. Obrigada. Tchau.